Que bom que você está aqui para mais essa manhã de adoração ao Senhor. Eu quero começar lendo o Salmo 34, se você puder abrir a sua Bíblia. Salmo de número 34. Diz assim a palavra do Senhor: Louvarei o Senhor em todo tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero, e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem terão tudo de que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Venham, meus filhos, e ouçam-me, eu os ensinarei a temer o Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreie a sua língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para os seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas, pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado. A calamidade certamente destruirá os perversos, e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. Esse salmo nos chama a adorar ao Senhor, louvar o Senhor. Que o louvor a Ele esteja em nossos lábios todo o tempo. Buscar a Ele porque Ele nos responde. Buscar a Ele e provar da bondade do Senhor. E o salmista faz um contraste aqui entre aqueles que não buscam o Senhor ou que são ímpios e aqueles que buscam, temem, são fiéis ao Senhor. Ele diz que Deus protege, Deus guarda. Nenhum deles vai ser frustrado, condenado. Essa é a segurança que temos, meus irmãos, que o nosso Deus é um Deus bom, um Deus que cuida dos seus. Nós não precisamos temer, nós estamos seguros em Deus. E isso é razão de louvarmos a Ele, de adorarmos a Ele com todo o nosso coração, sincero, diante da presença dEle. Vamos fazer isso, você pode ficar em pé, vamos orar e adorar a esse nosso Deus tão poderoso. Eterno Deus, muito obrigado por mais este dia, obrigado porque estamos aqui, o Senhor nos sustentou, o Senhor renovou as Tuas misericórdias sobre nós. Obrigado, Senhor, por Tua bondade, que nos cerca todos os dias. Obrigado, ó Deus, porque estamos seguros no Senhor. Ainda que passemos por provações, momentos difíceis, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos fortalece, o Senhor vem ao nosso encontro. E nesta manhã queremos louvá-lo, ó Pai, com todo o nosso coração. Não só hoje, mas todos os dias, que o louvor ao Senhor esteja sempre em nossos lábios.
ao Senhor que é digno de toda honra, de toda glória, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. Queremos render a Ti o nosso louvor, o nosso culto nesta manhã, ó Pai. Fala conosco, ó Deus, à medida que nós vamos entregando a Ti as nossas orações, as nossas canções, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa falar ao nosso coração, e que em cada momento desse culto o Senhor seja honrado, o Senhor seja louvado e engrandecido. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar ao Senhor? Que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E a ele a glória, e a ele a glória, e a ele a glória, para sempre. Amém. E a ele a glória, e a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. E a ele a glória, e a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. E a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Cantamos isso. E a ele a glória, 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 a ele a glória,
cantar essa canção que reflete o que o salmista disse no Salmo 34, nos chamando a provar e ver a bondade de Deus. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Em todo tempo, em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Provai e vede, o Senhor é bom, é feliz quem nele se refugia. Provai e vede, o Senhor é bom, é feliz quem nele se refugia. Provai e vede, o Senhor é bom, é feliz quem nele se refugia. Provai e vede, o Senhor é bom, é feliz quem nele se refugia. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. nos alegramos em Ti, Senhor, confiamos em Ti. O Senhor é o Deus da nossa salvação, por isso Te exaltamos, Te louvamos, ó Pai. Grande Tu és. Amém. Pode sentar, querido. Quero chamar o irmão Ricardo, fará a leitura do Evangelho.
dia, igreja, graça e paz. Eu peço para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Mateus 13. Nós vamos ler do 13, do 24 ao 43. Mateus 13, a partir do 24. A parábola do trigo e do joio. Essa foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Jesus também contou a seguinte parábola. O reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Jesus sempre usava histórias e comparações como essas quando falava às multidões. Na verdade, nunca lhes falava sem usar parábolas. Cumpriu-se desse modo que foi dito por meio do profeta. Eu lhes falarei por meio de parábolas, explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram: por favor, explique-nos a história do joio no campo. Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo, e as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno, e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será o fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado, e todos que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Oremos então pela palavra de Deus. Senhor Deus, Pai, obrigado pela essa palavra, obrigado pelos ensinamentos que o Senhor nos traz através de parábolas, Pai, que nos exorta, nos ensina a seguir o caminho reto, Pai. Te peço e te agradeço em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos ter um tempo de confissão de pecados, de colocar o nosso coração diante de Deus. Eu quero ler 2 textos com os irmãos. Primeira carta de João, estão lá no finalzinho da Bíblia, você pode abrir. Primeira carta de João, lá no capítulo 3. A partir do versículo 9. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus.
Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem pratica a injustiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Então aqui o apóstolo João vai dizer para nós que a vida do crente em relação ao pecado, ela não pode ser uma prática. O pecado na nossa vida é um acidente. Se vivemos na prática de pecado e não nos arrependemos e não permitimos que o Espírito Santo nos fortaleça, transforme, é uma marca, é um indício que nós não somos de Deus. E é por isso que os crentes, eles não se arrependem apenas uma vez, naquele grande dia, naquele dia especial que você se converteu. Nós nos arrependemos constantemente, porque nós pecamos. Então esse é o momento que nós vamos fazer isso diante de Deus. Você, a sua consciência diante de Deus, para que você possa pedir perdão pelos seus pecados e a ajuda de Deus para que você vença o pecado. Amém? Vamos fazer isso silenciosamente. Depois eu volto com um texto e uma oração. Amém. Lá em Isaías capítulo 43, verso 25, diz assim: Eu, somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia, cheio de bondade. Quando nós confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoa por causa de Jesus Cristo. E Ele não é que Ele tem amnésia, que Ele esquece, Ele não leva mais em conta. É como se Deus apagasse aquele pecado quando nós perdoamos, quando nós pedimos perdão. Então vamos agradecer por isso. Senhor, muito obrigado, porque não precisamos fingir ser quem não somos. Não precisamos esconder do Senhor as nossas faltas, os nossos pecados. Pelo contrário, nós levamos a Ti. E aos pés de Jesus, na cruz de Cristo, pelo sacrifício que Ele fez por nós, recebemos o perdão. E como é bom experimentar o Teu perdão sobre nós todos os dias. Isso nos faz viver uma vida sincera diante de Ti, não na prática do pecado, mas lutando contra ele. Nós Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor apaga, perdoa os nossos pecados em Jesus. Louvado seja o Teu nome por isso.
Amém. Vamos ficar em pé e cantar mais uma canção? Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Mais uma vez. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe seu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Obrigado, Senhor, por teu perdão, por esse amor por nós todos os dias. Amém. Pode sentar, querido. Nós queremos dedicar um tempo agora a orar uns pelos outros. Então, se você tem um pedido de oração, um motivo de gratidão, você pode erguer a sua mão e compartilhar. Yara, pela Sara. Por que pela Sara? Ah, hoje é aniversário da Sara. Radassa. Tá bom. Tá. Pietro.
3? Olha, tá aí, hein, Pietro? 22 anos, Pietro, você vai fazer? 8. Então tá bom. Pode. Pela família e Evandro. Como que é o nome da senhora? Ana Rita. Vamos orar. Fala, Davizinho. Tá lembrando? Por esse primeiro dia de fevereiro. Muito bem, muito bem. Muito bom. Quem mais tem pedidos? Nicole. Amém. Vamos orar por isso também. Volta às aulas. A Estelinha. Pela volta às aulas. Legal, Estelinha. Quem mais, irmãos? Orar pela Lu, o pai dela morreu ontem. Vamos orar. Amém. Amém. Pela Esther, que está tendo várias dores, né, no estômago. Irmãos, então vamos orar juntos. Vamos colocar esses pedidos diante do Senhor. Senhor nosso Deus eterno, nós queremos agradecer por estarmos aqui, por cada família, cada irmão, irmã, cada criança. Queremos orar pela vida da Lu, do Tilica, da sua família. Pedimos que o Senhor os conforte nesse momento de luto, que o Senhor fortaleça eles no Senhor. Também queremos orar, ó Pai, pela vida do tio da Nicole, para que o Senhor abra uma porta de emprego para ele, que o Senhor cuide dele, da sua família, o abençoa, em nome de Jesus. Também oramos pela Dona Rita, Ana Rita, sua família, também o seu irmão Evandro, que é caminhoneiro, que o Senhor possa cuidar dele nessas viagens e de toda a família da nossa irmã. Também queremos pedir pela volta às aulas, que o Senhor abençoe os professores, os alunos, os gestores de escola, que esse ano seja um ano abençoado, produtivo. Protege, Senhor, as nossas crianças. Em nome de Jesus pedimos por isso também. Queremos orar pela vida da Esther, por essas dores que ela tem sentido, que o Senhor possa libertá-la, curá-la, aliviar esse sofrimento que ela tem passado esses dias. Também nós agradecemos pela vida da Sara, que completa mais um ano hoje. Louvamos o teu nome por isso, ó Pai. Que o Senhor continue guardando, abençoando ela, que ela cresça e conheça o Senhor. A vida do Pietro, que vai fazer também aniversário essa semana. Obrigado, ó Pai, pela vida dele, por mais esse ano. Continua guardando o coração dele, abençoando ele no Senhor, ó Pai. Todos esses pedidos que nós colocamos diante do Senhor e confiamos no teu cuidado, na tua bondade, por cada um de nós aqui, por cada família, cada pessoa e cada criança. Lembramos também de orar, ó Pai, pelos nossos vizinhos, pelas pessoas dessa cidade que ainda não conhecem o Senhor, que o Senhor possa alcançar essas vidas. E usa cada irmão, cada irmã aqui, usa a nossa igreja, as outras igrejas em Paraguaçu Paulista, para proclamarem o Evangelho da salvação em Jesus. E que Paraguaçu Paulista seja uma cidade afetada, abençoada, através da vida da igreja, dos seus filhos espalhados por essa cidade. Abençoa a nossa cidade, que esse ano seja um ano próspero, um ano tranquilo, que o Senhor possa abençoar as autoridades, aqueles que estão servindo
ao povo, que o Senhor traga a eles esse senso de responsabilidade e que o Senhor dê sabedoria e temor diante dessa tarefa. Abençoa também o nosso país, o Brasil, guarda a nossa nação. Cumpre os teus planos, ó Pai, de acordo com a tua vontade, e nos ensine, nos ajude a perceber e ver os tempos, ver os acontecimentos da perspectiva do alto, confiando sempre no Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar essa última canção, e se você trouxe a sua oferta, você pode entregar de coração voluntário. Amém? Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Cantamos. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. O meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Nada mais importa, nada se compara a ti. Nada. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem
mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, 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 nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Que essa seja a verdade em nossa vida, ó Pai, todos os dias. Que essa seja a verdade em nossa igreja. Tudo é para ti, para a tua glória, ó Pai. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Quero chamar as crianças aqui. Eu quero chamar o Lê. Cadê o Lê? O Lê, ora pela vida das crianças e da Mari também. Ó, crianças, ó, fecha o olhinho aí. Crianças, o tio Leandro vai orar por vocês, tá bom? E pela Maria. Quer orar aqui? Amém. Efésios, capítulo de número 1. Você pode abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler do versículo de número 3 até o versículo de número 14. Embora a nossa exposição será baseada a partir do versículo de número 13. Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: todo o louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós
e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Ele e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Até aqui, queridos, oremos. Eterno Deus, mais uma vez abrimos a Tua palavra e sabemos por convicção, pelas Escrituras, que a Tua palavra é viva, é poderosa e que ela fala hoje como falou para aqueles irmãos lá em Éfeso. Fala conosco, ó Pai, que esse texto possa nos aproximar mais de Ti, possamos conhecer quem o Senhor é, confiar na Tua obra salvadora, descansar em Ti, porque a salvação vem do Senhor. E nós que fomos alcançados através da palavra do Evangelho, da pregação, estamos seguros em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Te agradecemos e Te louvamos por essa palavra, e que o Senhor ilumine o nosso entendimento e que o nosso coração receba essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, então começamos alguns domingos, e hoje é a mensagem de número 3, sobre as bênçãos da Trindade. Trindade é uma palavra que não aparece na Bíblia, mas é um ensino que deriva, é uma conclusão do ensino bíblico, que apresenta para nós Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, como fica muito claro nesse texto que nós lemos, que a salvação ela acontece por obra da Trindade, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu comecei esse sermão, que tem 3 partes, com a frase do pastor batista John Piper, que diz: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. O propósito de Paulo, ao começar a sua carta, é mostrar isso. Ele mostra quem Deus é, o que Deus fez, e por isso ele rompe em adoração. Ele louva a Deus. É uma grande doxologia, aqui do versículo 3 até o versículo 14. Paulo começa a falar sobre a obra de Deus, e é como se ele não conseguisse parar, e se empolga ao falar daquilo que Deus fez, e rompe em adoração. A grande ideia desse sermão é: as bênçãos da Trindade para a nossa salvação nos levam a romper em adoração. É o 3º sermão, acho que os irmãos já decoraram essa grande ideia. As bênçãos da Trindade para a nossa salvação nos levam a romper em adoração. É isso que Paulo faz. A salvação, meus irmãos, é obra de Deus, é obra soberana de Deus, é obra graciosa de Deus, e é uma obra completa que Deus realiza. Então nós já vimos 2 bênçãos da salvação, e hoje nós vamos ver a última bênção,
A primeira bênção é do versículo 3 ao versículo 6, que é a bênção da eleição. Deus Pai escolheu soberanamente, como nós lemos, antes da criação do mundo. Ele nos amou e nos escolheu. Várias vezes Paulo repete aqui que Deus escolheu, que Deus predestinou. A doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, ela não é uma doutrina do calvinismo, ela é uma doutrina bíblica. Às vezes nós não gostamos, e eu já preguei sobre isso. Mas Deus escolhe, Deus predestina. É o que a Bíblia diz. Se você gosta ou não, aí já é outro problema. Fica muito claro por esses textos e por outros que a eleição é segundo a vontade de Deus, segundo o bom propósito de Deus, porque Ele amou. Então, nesse sermão, que se você não estava aqui, você pode ver depois lá no YouTube, mais bem explicadinho. A eleição incondicional, a eleição soberana, deve nos levar a uma atitude de humildade. Por que Deus me escolheu sendo que eu não mereço? Por que Deus me escolheu sendo que eu sou um pecador como os outros? Porque Ele quis. E tudo isso para a glória do nome dEle. A segunda bênção é a bênção da redenção. Deus, na pessoa do Filho, pagou o preço para que nós pudéssemos ser perdoados. Aqueles que eram escravos do pecado, destinados à condenação eterna, foram comprados pelo preço de sangue. Isso nós vimos a partir do versículo 7 até o versículo 2. Paulo sai da eternidade passada, do plano de Deus, antes de tudo, e nos leva ao ponto mais alto da história humana, que é a cruz de Cristo. O momento em que tudo muda. Cristo nasce da Virgem, Cristo vive uma vida perfeita, Ele ensina, Ele cura, Ele liberta pessoas, mas a obra mais importante que Ele realiza é no Calvário. Derramando o seu sangue, entregando a sua vida por mim, por você, por todos aqueles que Deus escolheu e amou antes de tudo. O preço que você não pode pagar, o preço que ninguém pode pagar pelos seus pecados, Jesus pagou. E isso nos leva à doutrina da expiação limitada ou expiação definida. A redenção particular. O preço que Jesus fez, o que Ele pagou, foi suficiente e eficaz para pagar os pecados, a dívida dos eleitos. Porque o que acontece muitas vezes é, nossa, Jesus morreu por todo mundo, certo? Certo? Não. Jesus morreu pelo seu povo. Porque se Jesus morreu por todo mundo tem que ser salvo. Certo? Se Jesus morreu por todo mundo e o sacrifício dele foi aceito por Deus, todo mundo tem que ser salvo. Aí nós caímos no universalismo, que no final de tudo, todos vão ser salvos. Mas isso não é uma verdade bíblica. A verdade bíblica é que alguns serão salvos e outros não. E eu gosto de explicar a expiação limitada, ou seja, a morte de Jesus, o preço que Jesus pagou na cruz, como da seguinte maneira: o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, a morte de Jesus, ela é suficiente para salvar todo mundo. Ela é suficiente. Ela não é insuficiente, ela é. Mas ela é eficaz apenas para os eleitos. Se o plano de Deus fosse salvar todo mundo, o universalismo, o que Jesus fez na cruz é suficiente para isso. Mas se você ler a Bíblia atentamente, não é isso o final da história. O final da história é que haverá um juízo. E aqueles que creem em Jesus, que receberam sobre si o sangue de Cristo,
Esses serão salvos e outros serão condenados. Então a morte de Jesus, ela é eficiente, ela tem um objetivo claro: pagar o preço pelos pecados do povo de Deus, da igreja. E aí eu demonstrei isso biblicamente semana passada. Avancemos então para a terceira bênção, que é o sermão de hoje. Versículo 13 e 14. A bênção da presença, a bênção da segurança, ou como eu coloquei no nosso banner lá do culto, o selo do Espírito. Essa é a terceira bênção. O Espírito Santo nos sela em nossa experiência. Como alguém pode ter certeza que ela é um amado de Deus, um eleito de Deus, alguém que Deus escolheu antes de tudo? Por causa do Espírito Santo, que é o selo de que uma pessoa é de Deus ou não é de Deus. Eu quero que você leia atentamente versículo 13 e 14, e nós vamos expor esses versículos. Depois de Paulo falar sobre a obra do Pai e a obra do Filho, agora ele fala sobre a obra do Espírito. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Essa salvação que começou na eternidade, que foi concretizada quando Jesus morreu na cruz, ela é aplicada, ela se torna uma realidade na vida do crente, quando o crente crê em Jesus Cristo. Note que o texto de Paulo diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, no evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então aqui nós vemos perfeitamente como que acontece hoje, na realidade, na vida de cada pessoa, a salvação. Alguns acusam os reformados e os calvinistas de não evangelizarem. Por quê? Se Deus escolheu, a gente não precisa fazer nada, Deus já sabe. Então, se Deus escolheu, não importa se eu vou pregar ou não pregar. Isso é um entendimento errado da doutrina bíblica. Porque aqui Paulo fala que aqueles irmãos em Éfeso, eles ouviram a palavra. Esse texto, um pouquinho antes, Paulo vai falar: nós, aqueles que primeiramente esperamos em Cristo. E ele está falando dos judeus, que era o povo da aliança, o povo que esperava o Messias. Mas aí depois ele fala sobre vocês, os judeus, ouviram o evangelho. Aqui temos essa ordem de como a salvação se dá. É preciso pregar o evangelho. A salvação pertence a quem? Ao Senhor. Mas cumpre a nós pregarmos o evangelho. O evangelho precisa ser anunciado. As pessoas precisam ouvir quem é Jesus. E isso é uma tarefa minha, é uma tarefa sua. E nós podemos pregar na certeza de que a nossa missão será bem sucedida. Essa semana, acho que nós comentamos sobre isso. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos convicções que nos fazem ter mais coragem. Por que eu prego o Evangelho? Por que você prega o Evangelho? Porque toda vez que você prega o Evangelho, você é bem sucedido, sabia? Você fala: mas eu preguei para um monte de gente e ninguém se converteu ainda. Você não entendeu ainda. Porque toda vez que a gente prega o Evangelho, ele cumpre o seu propósito
que é ou alcançar o coração daquele que estava perdido, mas que Deus amou antes da fundação do mundo, e aí Deus age naquele coração e aquela pessoa crê, ou o evangelho cumpre o seu propósito, porque aquela pessoa ouve o evangelho e ela não crê, e rejeita Jesus, e cumpre-se assim o plano de Deus, a justiça de Deus, a ira de Deus sobre todos aqueles que vivem na impiedade. Então, quando você prega e a pessoa não crê, o problema não é seu, o problema é dela com Deus. Toda vez que nós pregamos, nós cumprimos o nosso papel. Então o evangelho precisa ser proclamado. A segunda verdade que nós vemos é que a fé, ela é concedida. Então quando as pessoas creem no evangelho, ouvem sobre Jesus e creem, isso faz parte do processo de salvação. E nós sabemos pela palavra que a fé é um dom de Deus. É o próprio Deus que age no coração da pessoa, gerando fé. A fé não é uma mera decisão humana. A fé é um dom que o Espírito Santo gera. Lembra da conversa de Jesus com o fariseu Nicodemos, lá em João? O Nicodemos sabia tudo de Bíblia. O Nicodemos sabia tudo da teologia da época. Ele era mestre. Mas o que Jesus responde para ele? Necessário é nascer de novo. E Jesus repete isso, necessário é nascer de novo. Chega em casa e lê esse texto. Aí o Nicodemos fica perdido, mas como isso? Eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe, depois de velho? Aí Jesus fala, não, esse nascimento é uma obra que o Espírito faz. Nascer da água e do Espírito. E aí Jesus diz, o Espírito Santo, ele é livre. Ele sopra onde ele quer. Qual que é o ensino de Jesus? Só pode nascer de novo aquele que o próprio Espírito de Deus gera vida naquela pessoa. Porque como nós vamos ver em outras exposições aqui da carta aos Efésios, todos estão perdidos. São pecadores longe de Deus. Estão mortos nos seus delitos e pecados. E como um morto pode fazer alguma coisa? O morto faz alguma coisa? Nada. Mas o Espírito Santo gera vida. E quando ele gera vida, essa pessoa responde com fé. Essa pessoa, então, inclina o seu coração, ou o seu coração é inclinado para Deus. E ela crê em Jesus. Então a salvação, ela não é apenas planejada por Deus. Ela também é aplicada por Deus. Ninguém diz assim, se ajoelha e ora, Senhor, obrigado, porque o Senhor me salvou. Mas o Senhor só me salvou porque eu fiz alguma coisa, porque eu tive fé. Não, você só teve fé, porque até a fé que você teve para crer, foi Deus que gerou no seu coração. O selo do Espírito. E aí Paulo diz, vocês ouviram, vocês creram, e aí vocês receberam o selo do Espírito. O selo indica propriedade e proteção. Naquela época era muito usado, né? As pessoas que tinham bens, autoridade, eles tinham um anel, e aí eles selavam ou marcavam os animais com aquela marca de propriedade, de pertencimento. Isso indicava, ó, essa pessoa, até escravos, né, eram marcados de alguma forma. Essa pessoa é minha, esse bem é meu, esse animal é meu, essa carta foi realmente eu que escrevi. Então o Espírito é esse selo, essa garantia de que uma pessoa pertence a Deus.
isso dá segurança, e isso também autentica a fé. E Paulo acrescenta no versículo 14 o seguinte: o selo é o penhor, ou como nós lemos na nossa versão NVT, o Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Paulo está dizendo o que Deus fez, e sabe como você pode acreditar nas promessas de Deus? Porque o Espírito Santo é essa garantia. É um pagamento antecipado. Pensa quando você financia algo. O que você tem que fazer? Você tem que dar uma entrada, não é assim? A entrada de tantos por cento. Porque aquela entrada garante para o seu credor, para aquele que financia para você, que você vai pagar as parcelas. Se você não der a entrada, você não consegue financiar. Não é assim que funciona? Essa é a ideia que Paulo diz. Vocês podem acreditar que Deus vai cumprir tudo que Ele falou, porque Ele deu uma entrada, um pagamento, uma garantia. Qual que é a garantia? O Espírito Santo. A garantia é esse Espírito que vive no crente. Depois ele vai falar sobre, até o dia em que resgatará como sua propriedade. Nós estamos vivendo a época do já e do ainda não. Porque o reino de Deus já começou, mas ainda ele não está pleno. Como ele começou? Quando Jesus veio, ele inaugurou o reino. Pessoas estão sendo salvas, transformadas, mas um dia nós seremos resgatados. E o que garante isso para nós? O Espírito Santo. Até que chegue esse dia, nós temos o Espírito Santo. Agora, pensa comigo, irmãos. Tem gente que não entende muito bem a pessoa do Espírito Santo e a obra dele. E aí alguns crentes, alguns irmãos e algumas igrejas fazem uma confusão danada sobre esse assunto. Porque alguns acham que o Espírito Santo é uma força, é um poder, é um tipo de ente à parte da Trindade que faz coisas meio malucas. E então sustentam uma espiritualidade, uma experiência de fé muito estranha àquilo que a Bíblia ensina. Temos muitas igrejas assim, em que a ação do Espírito Santo justifica todo tipo de absurdo, de coisas antibíblicas. Mas também tem um outro grupo, que aí talvez é o nosso perigo aqui, é o grupo que estuda a Bíblia, o grupo que quer conhecer bem profundamente a palavra, que se dedica à teologia, às Escrituras, e aí parece que o Espírito Santo não existe. Aí o Espírito Santo é um detalhe. Não é isso que Paulo está dizendo. O Espírito Santo é muito importante. Ele é a garantia, ele é o selo. E ele tem uma função muito importante na nossa vida. Isso que Paulo diz assim, aqui, para os crentes é o seguinte: vocês foram amados, escolhidos, Jesus morreu por vocês, e vocês têm algo. Melhor, vocês têm alguém que faz você se sentir seguro, que faz você confiar e descansar nas promessas de Deus. E dessa verdade, e eu vou mostrar outros textos, fundamenta a doutrina reformada da perseverança dos santos, ou da preservação dos santos. Lembra que no meu primeiro sermão eu disse que eu ia explicar pelo menos 3 aspectos das doutrinas da graça? O que são as doutrinas da graça? São as verdades sumarizadas, resumidas da salvação, de como a salvação acontece. E aí nós já vimos uma, que é a eleição incondicional. Deus não precisou de nada
que você fizesse, nada que Ele poderia ter visto em você antes para te escolher. Ele escolheu simplesmente por graça. Porque se Ele fosse olhar para você e para mim, deixa eu ver se o Renan merece. Deixa eu ver se o Brunão merece. Deixa eu ver se a Esther merece. Se o Lê, se o Ezequiel, se o Saulo, se a Laís merece. Nós merecemos? Não. Ele nos escolheu incondicionalmente. O segundo ponto é a expiação limitada, eficaz pelos eleitos. E agora o outro ponto, que não está na ordem, é a perseverança dos santos, ou a preservação dos santos, que nos dá segurança, porque Deus vai cuidar de nós. Deus vai trabalhar em nós, por meio do Espírito Santo, até o dia em que nós seremos resgatados. Até aquele grande dia que nós veremos o nosso Senhor face a face. Fizeram uma pergunta uma vez para o Dr. Russell Shedd, que morreu recentemente, foi missionário aqui no Brasil, influenciou muitas pessoas, muitos pastores. Ele era teólogo, professor. E aí uma vez perguntaram para ele assim: Russell Shedd, um crente pode perder a salvação? Aí ele falou assim: depende de quem te salvou. Quem te salvou? Porque se foi Deus que te salvou, você não perde a salvação. Porque a salvação pertence ao Senhor. Ou Ele é um Deus soberano, fiel e que cumpre as suas promessas, ou Ele é um Deus falso e fraco que não cumpre. E eu vou mostrar para vocês por quê. Aí ele diz: mas se foi Deus que te salvou, você nunca vai perder essa salvação. Mas se foi você que se salvou, você perde. Porque um dia você está bem, outro dia você não está. Não é assim? Se a sua salvação depende de você, você pode perder ela daqui quantos minutos? Talvez quando você sair daqui da igreja e alguém te fechar, você... Ou você perdeu ela antes de chegar aqui na igreja, porque a sua mulher estava atrasada, e aí você ficou com raiva dela. E aí gerou ira no teu coração, e a gente sabe que se você tem ira, você é réu culpado. Então você perde agora, aí depois você conquista. Tem igrejas que acreditam assim. Eu não sei se eu vou ser salvo. Por quê? Você não sabe, né? A salvação só Deus sabe. Mas se Deus sabe, se Deus sabe, você está em Deus. E se a palavra de Deus diz que o Espírito é a garantia de que um dia Deus vai nos resgatar. Deus é caloteiro? Responde para mim. Deus, Ele paga a entrada, mas Ele não paga as outras. Um crente salvo por Jesus, que foi selado pelo Espírito, ele tem a segurança da salvação. Porque ele sabe que a salvação não depende dele, depende de Deus. E caminhando para o fim desse sermão, eu quero demonstrar isso para você em alguns textos. Eu quero que você leia atentamente esses textos e preste muita atenção neles, porque eles vão mostrar para nós exatamente isso que eu estou falando. Jesus falou sobre a obra do Espírito, e lá em João capítulo 14, você pode abrir a sua Bíblia comigo? João capítulo 14, versículo 15 e 17. Olha o que Jesus fala sobre o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, ou outro conselheiro. A palavra grega ali é paracletos, outro semelhante a mim, um conselheiro, um encorajador, que é quem? O Espírito Santo. E olha o que o texto diz: que nunca os deixará. O Espírito Santo, ele não vem, vai embora, fica chateado com você,
fala, vou tirar umas férias desse crente aqui. Complicado ele. Não, Jesus disse, ele nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode o receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Então Jesus fala sobre o Espírito Santo e que é outro como ele, da mesma natureza divina e que vem para encorajar e que não vai nos deixar nunca. Vai para o capítulo 16 aí de João. Talvez vira uma página ou na próxima página. Versículo 13. Jesus, a partir do versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo que receber de mim. Tudo que pertence ao meu Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. Mais uma verdade a respeito do Espírito. É o Espírito da verdade que vai nos conduzir a toda a verdade. Ninguém crê em Deus, ninguém aceita a palavra de Deus simplesmente porque ele ouviu uma explicação perfeita. Quando eu era mais novo da fé, eu acreditava nisso. É um erro. É um tipo de gnosticismo teológico. Então, se alguém ouvir uma explicação perfeita, se alguém aprender sobre as doutrinas da graça, sobre a salvação soberana, essa pessoa vai acreditar. Não vai. Porque quem guia os filhos de Deus, na verdade, é o Espírito de Deus. Por isso que quando uma pessoa fala assim, eu não acredito na Bíblia, eu não entendo assim, embora a Bíblia esteja falando algo que é muito claro, eu falo, eu tenho dúvidas, será que essa pessoa é de Deus? Porque se o Espírito conduz a pessoa a toda a verdade de Deus, e ela não quer acreditar na palavra de Deus, o Espírito não fala dele mesmo. Por isso que existe um padrão para a gente julgar a profecia. Tem gente que fala, sou profeta, e sai aí profetando. Se uma pessoa fala algo que não tem convergência, coerência com a palavra de Deus, não importa se ela é profeta, se ela não é profeta, se ela é pastor, se ela é irmã de oração. Porque Deus não se contradiz. O Espírito Santo não é espírito de confusão, de engano, de mentira, mas é um espírito que conduz a toda a verdade. Romanos, abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8, verso 9. Sobre o Espírito de Deus. Romanos 8, 9 diz assim: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Todo crente que tem Jesus tem o Espírito de Deus. Não tem como alguém falar assim, eu sou crente, mas ainda não recebi o Espírito. Não tem essa doutrina? Você já foi batizado com o Espírito? Uai, tá maluco? Você tá doido? Todo crente é batizado, é selado, é marcado pelo Espírito. E se alguém não tem o Espírito, essa pessoa não pertence a Cristo, não pertence a Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz assim, eu estou dando aqui uma mini aula sobre o Espírito Santo, né? Que a gente
Poderia ficar aí 1 hora e meia só falando dele, mas eu peguei alguns textos muito importantes. Então, 1 Coríntios 2,14 diz assim: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Mais uma obra e verdade do Espírito. Mais um pouquinho adiante, 1 Coríntios 12, olha aí comigo, versículo 7. Diz assim, 1 Coríntios 12, verso 7 até o verso 13. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento espiritual. A um o mesmo Espírito dá grande fé. A outro o único Espírito concede o dom de cura. A um ele dá o poder de realizar os milagres, a outro a capacidade de profetizar, a outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito. A outro ainda ele dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. E tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Aí no verso 12 até o 13. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Percebe que aceitar que a garantia ou a evidência de que alguém tem o Espírito Santo de Deus é só um tipo de dom, não é bíblico. Porque o que os pentecostais e neopentecostais dizem? Se você fala em línguas, é porque você foi batizado com o Espírito. Então você é alguém mais espiritual, mais importante. E Paulo vai dizer não. O mesmo Espírito dá para uma pessoa a capacidade de dar conselhos sábios. O mesmo Espírito dá para outra pessoa a capacidade de falar em línguas e para outro de interpretar. E ele faz tudo isso com o propósito de edificar a igreja. Os dons espirituais não são um instrumento para o nosso ego inflar, para que a gente fique se mostrando. Olha, eu sou espiritual, hein? Olha. Não. Tem um propósito claro. E Paulo finaliza dizendo: todos nós fomos batizados no mesmo corpo, pelo mesmo Espírito. Todo crente tem o Espírito. Todo crente foi batizado pelo Espírito. Todo crente tem algum dom que o Espírito concedeu para ele. Talvez você deseja ter um dom diferente, mas o Espírito fez de acordo com a vontade dele. Então aceite o dom que o Espírito Santo deu. Eu quero finalizar citando o texto de Gálatas 5, 22, que fala sobre o fruto do Espírito. Abra comigo. Gálatas 5, 22. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Tem muita gente querendo ser cheia do Espírito, né? Mover. Mas o fruto do Espírito é a grande evidência de que alguém pertence a Deus e que tem o Espírito. Não adianta nada uma vida cheia de manifestações, de momentos de êxtase espiritual, sem caráter, sem transformação.
sem esse fruto que pode ser evidente na nossa vida. É óbvio que Paulo em Efésios também fala sobre o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre esses textos mais adiante, por isso que eu não abri eles. Mas Efésios capítulo 4, verso 30 diz para que a gente não entristeça o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Então tem como um crente selado pelo Espírito Santo entristecer o Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 5, verso 18 a 20, que nós vamos ver mais para frente, Paulo fala assim: deixem-se encher do Espírito Santo. Então todo mundo tem o Espírito Santo, todo crente, mas tem como você ser mais cheio do Espírito Santo. E lá ele vai falar cantando hinos e sendo grato a Deus. Eu vou pregar essa mensagem bem mais para frente. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa controlada por esse Espírito e não descontrolada. Entra na internet e vê lá, unção, não sei das quantas. Tem gente subindo na pilastra da igreja, virando mortal. Tem gente fazendo aviãozinho. Gente caindo no chão que nem doido, dando risada. Tem gente fazendo a unção do Jack Chan. Já viu a unção do Jack Chan? A pessoa fica assim, ó, na igreja. Uau, uau, uau. Tem todo tipo de maluquice. E a pessoa fala, não, eu estou no Espírito. O Espírito não deixa a pessoa descontrolada. O Espírito deixa a pessoa controlada. O Espírito deixa a pessoa sensata. Porque se o Espírito Santo é o Espírito de Deus, ele não vai contra a sua própria natureza. E Paulo vai dizer aos coríntios, que era uma igreja cheia de dons e cheia de manifestações: gente, o culto deve ter ordem. Se um fala, o outro cala. Se não tem quem interpreta, fecha a boca. Mas hoje, as igrejas, os pastores e muitos crentes estão querendo fazer maluquice, porque falta entendimento bíblico. Eu quero concluir esse sermão pedindo para você olhar aquilo que Paulo fala no versículo 14, que ele diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 14. Sobre o Espírito Santo, né? No finalzinho ele disse, que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Agora olha comigo o versículo 12, sobe um pouquinho, olha o versículo 12. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora olha o versículo 6, sobe mais um pouquinho. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa. Sabe qual é o propósito e o refrão desse hino do Paulo? Deus fez para a sua glória. 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 Deus elegeu. Glória. O Filho morreu na cruz. Glória. O Espírito sela, habita, trabalha, santifica. Glória. Entendermos a obra da salvação, a obra da Trindade deve nos levar a romper em adoração. Nós não precisamos ficar preocupados e nem tentar entender as minúcias dessa obra. O que nós devemos fazer é dar glória a Deus. Paulo vai dizer, e isso se repete em todo esse texto: em Cristo, nele, por meio dele, no amado. Verso 3, verso 4, verso 5, verso 6, verso 7, verso 9, verso 10, verso 11, verso 12 e verso 13. Vai lá na sua casa e olha todos esses versos. Nele, em Cristo, por meio dele, no amado. Jesus é esse ponto central da salvação. Se não for por Cristo, e toda a glória e honra seja devolvida a Ele, nós ainda não entendemos a salvação.
O resultado de todas as bênçãos espirituais, meus irmãos, é glorificar a Deus em Cristo, por causa da nossa união com Ele. Tem alguns detalhes sobre esse em Cristo, mas eu vou deixar para uma outra hora. Fato é, aqueles que estão em Cristo têm a segurança de que essa obra soberana de salvação deve nos levar à adoração. Você tem Jesus? O Espírito Santo já agiu no seu coração e continua agindo no seu coração. Exalte a Deus, glorifique a Deus por sua graça. Eu tenho algumas aplicações. A pergunta que você deve fazer após ouvir esse sermão não é o quanto você está tentando agradar a Deus e servir a Deus. Essa não é a pergunta. O que eu faço para ser salvo? Como eu posso agradar mais a Deus? A pergunta é para você: como eu posso confiar e descansar e desfrutar dessa obra que Deus fez por mim? Quando essa verdade é compreendida, meus irmãos, a vida cristã deixa de ser um formalismo religioso. A vida cristã deixa de ser uma obediência apenas pelo esforço humano. Eu vou tentar, eu vou fazer de tudo. Você não consegue, porque quem gera obediência em você, quem trabalha em você é o Espírito Santo. Você precisa ser mais cheio dele. O culto deixa de ser um ritual e passa a ser um estilo de vida. Você vive para a glória de Deus todos os dias. E a sua segurança na salvação deixa de ser uma preocupação e passa a ser um conforto. Eu sou de Deus e Ele cuida de mim, e eu estou nesse caminho com Ele. Tudo passa a ser uma resposta de gratidão e de louvor a Deus. Como disse o John Piper, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. A Ele toda glória, honra e louvor. Oremos. Obrigado, Senhor, por Tua obra maravilhosa em nossa vida. Obrigado porque é pela graça, como veremos nos próximos sermões. Tudo o que temos e somos em Cristo não depende de nós, mas é obra do Senhor. É obra da Trindade Santa. Nós estamos seguros nisso. Queremos caminhar contigo todos os dias e na presença do Espírito, capacitados pelo Espírito, vivendo na dependência do Teu Espírito, seguros até o dia em que seremos resgatados pelo Senhor. Obrigado, ó Deus, por essa palavra. Obrigado por essas verdades. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Pode ficar em pé, querido. Vamos orar, finalizar. Quero agradecer a todos que nos visitam. Paula, Ezequiel e Brenda e a Ana Rita. Muito obrigado pela visita de vocês. Não vou falar Suzane porque é quase uma visita, deveria não ser, mas irmão, né? Muito obrigado, que Deus, né, tenha falado com vocês e com todos nós aqui, e pela presença de todos os irmãos. Oremos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, esse amor eterno, esse amor imutável, esse amor incondicional, que a graça de Jesus, graça maravilhosa, abundante, graça que opera em nós, que nos fortalece, e que o consolo, a presença, o conforto, a segurança do Espírito de Deus seja com todos nós, hoje e até o dia de Cristo. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, um ótimo domingo e uma ótima semana.